Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Genipapo Estúdio, na nossa segunda temporada. Sejam todos também convidados a nos seguir nas redes sociais, a se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha também pelas plataformas de áudio, nós estamos na Apple Podcasts, na Anchor e na Spotify. Então, segue a gente lá, curte, para a gente poder criar essa corrente aqui em prol do Genipapo, e não deixe de seguir também nas redes sociais, @Genipapo Estúdio no Instagram. Eu queria também anunciar aqui, claro, a nossa parceria com a pizzaria Pau a Pique, @Pizzaria, que é nossa parceira, faz pizza aqui no Arraial da Ajuda, e quem é ouvinte do Genipapo tem desconto na Pau a Pique, então é só você entrar em contato com a Pau a Pique, o número está aqui embaixo, com o cupom, que também está aqui embaixo, e você tem descontos na compra da sua pizza do Pau a Pique. Então, hoje, um episódio aqui do Genipapo super especial. Já tinha um tempo que eu estou querendo fazer um episódio sobre esse assunto, e agora a gente vai poder falar um pouco sobre um ritmo que eu sou apaixonado também, que é a lambada. E hoje eu estou recebendo aqui convidados super especiais da lambada, e eu queria que vocês começassem se apresentando, para a gente poder começar o nosso papo sobre a lambada aqui. Ai, que joia! Eu sou Maria Mariana, eu tenho 36 anos, comecei a dançar aos 3 anos de idade, em torno, pode ser um pouquinho antes, que minha mãe falava que eu já ficava dançando no colo, e como eu morava em frente ao Boca da Barra, então eu aprendi a dançar quando eu andava, quase junto ali. Eu ia para a pista, dançava um pouquinho, voltava, as pessoas me tiravam da pista dançando, então eu aprendi a dançar lambada muito pequena e venho desenvolvendo trabalhos até hoje, graças aos orixás, a Deus, sigo aí trabalhando com a lambada. E eu sou Gabriel. A minha história com a lambada começou, na verdade, antes de eu nascer. Porque os meus pais se conheceram por causa da dança, por causa da lambada. E foi justamente no período em que a lambada estourou no mundo todo. Que foi ali nos anos 80, no final dos anos 80. E meu pai, um dançarino daqui de Porto Seguro, que juntou com minha mãe, e fizeram esse movimento de começar a aproveitar aquela música que estava surgindo no Arraial da Ajuda, que os caminhoneiros desciam com algumas fitas do Pará e traziam para cá. E aí eles se conheceram e eu nasci em 88. Mesmo ano que eu. Olha aí, ó, coincidência. E em 89 foi quando estourou a banda Kaoma com Chorando Se Foi. E meu pai e meu tio foram os dançarinos do Kaoma. Olha só. Na sua versão original, até o finalzinho dela. Então, por isso que eu nasci ali já. Dentro da lambada. Dentro da lambada, dentro do Kaoma. Eu queria que a gente começasse falando, obviamente, sobre a lambada. E eu gostaria muito de falar um pouco também sobre essa ligação com a lambada, porque Arraial da Ajuda é um lugar que também é considerado esse berço da lambada, junto com Porto Seguro. Inclusive, estão convidadíssimos aqui Maroto, João Lambadeiro, Zé Lambadeiro, até já comentei com alguns deles. Eu falei assim, eu quero que vocês estejam lá para a gente contar também a história da lambada no Arraial da Ajuda. Toda. Porque é um movimento belíssimo, e que eles fizeram parte desse início desse movimento. Isso. Junto com os seus pais e junto com todas essas pessoas que construíram isso. Então, e eu, no Arraial da Ajuda, desde sempre, assistia muito a lambada, né? Primeiro na Broadway, depois no Parracho também. Meu pai sempre fez questão de ter lambada lá toda tarde. Então, eu tenho um monte de foto e vídeo aqui em casa de lambada o tempo todo. Que joia! Depois vamos conversar sobre esses arquivos tem aí. Tem muita coisa. E é um prazer enorme. Eu queria que a gente começasse contando, e aí vocês são as pessoas melhores para poder começar contando a história da lambada. Porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe, que Porto Seguro é ligado diretamente à história da lambada. Na verdade, como a gente até conversou, Porto Seguro é a terra da lambada. Então, eu acho que é importante a gente contar, fazer essa diferenciação também, para que as pessoas entendam o que é a lambada e por que Porto Seguro tem tudo a ver com a lambada. Com certeza. No nosso show, inclusive, a gente sempre conta essa história através da dança e também das falas, para a gente estar levando informação. E a gente sempre começa falando assim: Porto Seguro é a terra da lambada, de fato. Mas
como artista, a gente tem a responsabilidade de contar a história, né? Uhum. Que vem lá de Belém do Pará. A lambada nasce através da guitarrada, através dos sons que as rádios de lá recebiam, né? Exatamente. Nos anos 70. Ainda. Nos anos 70, o Pará pegava sinal de rádio dos países de língua francesa. E lá tem a ritmidade da Martinica, de Guadalupe, de músicas latinas, só que com origem ali da América Central. Então, o sinal de rádio chegava até o Pará, e no Pará já tinha-se a tradição da guitarrada, de tocar a guitarra, eles uniram esse ritmo. Então, o termo lambada surgiu ali nos anos 70 através da guitarrada. Da guitarrada, exato. E da dança carimbó, principalmente. Eu tenho até um amigo que diz que vivenciou isso, conhece pessoas que vivenciaram nas ruas de lá. As pessoas dançavam carimbó soltas, né? Individuais. Aí passaram a dançar carimbó juntas. Aí vem a guitarrada, aí vai, como sempre, evoluindo ali as coisas e nasce então a lambada no Pará. Uhum. Aí a história vem pra gente através do que a gente estava falando mais cedo, das fitas, dos caminhoneiros que cruzavam. Isso porque Porto Seguro é um lugar que todo mundo vem parar aqui, né? É. Paraíso. E isso não é de agora. Não. O acesso aqui era muito mais difícil. A sua família que está aqui há muito tempo, faz parte da cidade, sabe que o acesso a Porto Seguro era muito complicado. É. Antes de ter a 101 ali com Eunápolis fazendo esse entroncamento, era estrada de terra. Então Porto Seguro era tido como um paraíso tropical ali que todo mundo queria conhecer. Então vinha gente do Brasil todo, inclusive as pessoas do norte que traziam essas fitas. Então as fitas chegavam através de trocas, né? Da permuta que acontecia. Dá uma cerveja, dá uma fita. Então aconteceu essa troca de, nas barracas de praia, começar a tocar uma música diferente. Isso assim, as barracas é na areia mesmo. Sim. Tocar uma música diferente, essa música de fora que tava começando a se propagar também, o ritmo. Então, quando essa música chega aqui, a lambada, a música lambada, também chegam outras músicas junto ou ali, né, próximo. E quando ela chega aqui em nossa região, aqui em Arraial, aqui em Porto Seguro, inclusive, falar uma coisinha, quando a gente fala a história da lambada, eu trabalho com ela há 33 anos e estou percebendo cada dia o quanto que ainda tem estudo. Todos os dias alguém me conta uma história nova. Eu fico impressionada. Eu soube de um lugar agora que teve lambada, que tinha uma plaquinha. A partir de tal hora tem lambada que eu nem sonhava que tinha. Então, todo dia tem uma história nova e a gente realmente quer ouvir mais e mais. Então, quando ela chega aqui na região, ela encontra a cultura que já existia. Né? Nós temos origem indígena, origem africana, então aqui já tinha, a nossa região já é um berço da arte. Já tinha Então, capoeira. Já tinha capoeira, já tinha o samba de roda, já tinha o Seresta. forró, a seresta. Então, quando ela chega, ela encontra logo com as pessoas que já tinham o costume de dançar. Sim. Né? Nossa rainha Duca aí, que vinha tá lá em Caraíva, de Caraíva a pé, meu Deus, lá para Porto Seguro para dançar, para aqui. E ganhava, né, os campeonatos de lambada e voltava a pé depois para Caraíva, dançava a noite toda Participava e voltava. de uma maratona. Duca, inclusive, Rainha. Duca, a gente precisa trazer você aqui, vamos ter que dar um jeito. Maravilhoso. Com certeza, porque ali é um poço de histórias e ela chegou muito no princípio, não só da lambada, como também de Caraíva. Quando ela chegou aqui lá em Porto Seguro, ela morou com minha mãe. Olha só. Elas foram amigas, moraram, inclusive davam aulas de lambada na cozinha ali da casa. A mãe dele, a Lina, junto com outras mulheres, que é também importante falar sobre a importância das mulheres ali no berço da lambada em Porto Seguro, né? Porque elas se juntavam com os rapazes, que inclusive um rapaz era o pai dele, né? Vem se tornar depois o pai dele. Eles colocavam, porque já começou a chegar ali a música lambada. Eles já começaram a dançar ali aquele básico que é conhecido no mundo, né? Esse 1, 2, 3. Aí o que eles fizeram? Eles se juntavam para criar novas coreografias em cima do que já existia. Aí se juntava, colocava fitas, né? Isso. Aí minha mãe conta isso tudo, essa história toda que a gente conta, metade é baseada em pesquisa, em estudo, e metade é baseada no que eu ouvi minha vida toda. Claro. De meus familiares, contando uma história. Vivências. Aí lembra de uma história, conta, a gente vai juntando, as peças e formando um quebra-cabeça. Então eles diziam que se juntavam, alugavam fitas de filme de dança,
como Footloose, Dirty Dance, Dançando na Chuva. Então eles viam aqueles filmes no mudo, tocando a música por cima e vendo que passos poderiam ser aproveitados naquilo ali. E faziam coreografias para poder começar a se apresentar nos lugares. E aí a história é uma coisa assim, é fenômeno mesmo a lambada, né? E até hoje. Quem olha se apaixona, é uma coisa assim surreal. Mas a gente tem que lembrar que inicialmente chega nos lugares assim, digamos assim, né, para maiores de 18. E isso é verdade. Uma vizinha nossa, uma amiga nossa, veio dizer que ela via plaquinhas escritas assim, e parece que depois de um certo horário que estava liberado dançar lambada, porque até certo horário não podia. Tinha todo um tabu. A gente está pesquisando mais isso porque tem até hoje. Imagina naquela época, né? Exatamente. Aquele tabu. Apesar de ser uma época de muito liberal, era muita falta de informação também, porque ainda era muito reprimido naquela época, movimentos, né? Então ela vai ganhando força através das pessoas que gostavam daquela dança e aos poucos vai indo, toma uma proporção maior aqui no Arraial, depois passa para Porto Seguro, ali no Boca da Barra, depois vem a Reggae Night, e aí, filho, ali 88, né, 89... Isso, junto com esse movimento que eu tô falando que meus pais fizeram, também estava tendo um outro movimento de lambada aqui no Arraial. Foi ao mesmo tempo, foi simultâneo. Ao mesmo tempo. Isso, porque a música veio, então foi acontecendo ali, tanto lá quanto aqui, quanto também... ainda não tinha muito Trancoso naquela região, ainda era uma vila menor ainda do que Arraial, e a comunicação também não era tão fácil como é hoje em dia, né? Que a gente vai do Arraial a Porto Seguro muito fácil, mas naquele período ainda tinha muito tempo que não tinha estrada, então para chegar até o Arraial era mais difícil. Mas quando os passos foram começando a ser feitos, onde se dança lambada? Não tinha lugares que não tinha lambaterias. Então eles iam até as barracas de praia que tocavam, só que dançar na areia era difícil. Meu pai, que já trabalhava com barco antes, era pescador, trabalhava com madeira, ele tinha acesso à madeira, então eles fizeram assim, vamos fazer uma pistinha aqui de madeira, que pelo menos um lugar pra gente dançar. Então entre aqueles bancos, construíram uma pista para poder dançar ali, naquele tempo. Olha o Boca da Barra nascendo, né? Exatamente. Porque esse lugar é ali no início, ali perto do Banco do Brasil. Aí construiu essa primeira pista e falou, vamos colocar uns bancos ao redor para as pessoas beberem, sentarem e vendo. Só que começou a juntar gente e a pista foi ficando pequena. Aí eu vou contar uma coisa que minha mãe me conta como se fosse um segredo. Porque não é uma coisa muito legal hoje em dia de saber. Como a pista foi ficando apertada porque tinha muita gente sentada, ela virava para os meninos e falava assim, ó, para outros meninos, né? E falava assim, vai de noite lá e quebra. Tira aquele banco. Tira aqueles dois bancos, quebra aqueles dois bancos ali, só para ter um pouquinho mais de pista. Só que aí as pessoas começaram a ficar em pé atrás das cadeiras, então o que é que se faz? Constrói uma arquibancadazinha para as pessoas sentarem. Quando chove, que Porto Seguro chove muito. As pessoas não imaginam, mas a gente sabe que em nossa região chove muito. Então cobre-se essa pista. Aí pronto, uma pista coberta, com aquele telhado de palha que era tradicional aqui de Piaçaba. Então fez a primeira barraca com pista coberta, com arquibancada voltado especificamente para a dança. Entendeu? Foi um lugar feito para a lambada, feito para a dança acontecer. E automaticamente chamava atenção e trazia bandas do Brasil todo. Teve um período que aqui tinha show semanalmente de... Até porque nessa época teve uma febre no Brasil inteiro de todos os artistas cantaram lambada. Eu tava olhando até Sandy Júnior cantaram lambada. Olha só. Todo mundo, sabe? De todas as áreas, de todos os ritmos, cantaram lambada. Então, ganhou muito a televisão, esses programas de auditório todos, né? Eu lembro da Kaoma indo nesses programas todos aí, se apresentando. Isso. O Kaoma faz parte da história da lambada, com certeza. Tem um hino nosso, né? Que é Chorando Se Foi, e outras músicas maravilhosas. E vale lembrar que o Kaoma não é de Porto Seguro, né? O Kaoma é uma banda francesa, com a nossa cantora que já faleceu, nossa maravilhosa Loalva, ela sim brasileira, mas a banda em si francesa, vieram até a nossa cidade, observaram a nossa dança, se apaixonaram por nossa dança, a dança no estilo de Porto Seguro, né? Porque é isso, né? Porto Seguro cria a dança da lambada, ela estilo, é Porto Seguro. Exato. É uma forma própria. A forma de dançar que ficou conhecida em todo mundo é a nossa. É o nosso estilo, que misturou
as culturas aqui. É. Capoeira, samba, o nosso estilo foi o que ficou conhecido no mundo inteiro. Então o Kaoma veio aqui, se apaixonou pela nossa dança, os Os produtores, né? produtores. E tinha um festival acontecendo na França, então levaram os dançarinos daqui. Isso, eles vieram, observaram, voltaram para a França, juntaram um grupo de músicos Uhum, que supriam aquela necessidade daquela melodia, daquele tipo de música, isso. arranjaram uma cantora para poder cantar em português Uhum. a música que eles queriam Maravilhosa. fazer, voltar do Brasil, voltaram, aí fizeram um grupo, Kaoma. E quando o grupo começou a fazer shows e os produtores viram que não estava casando a forma que os dançarinos que eles encontraram com o que eles queriam mostrar. Então eles voltaram a Porto Seguro de novo Foi. e falaram, agora nós vamos escolher alguns dançarinos daqui para poder levar. representar. Porque é bem diferente, né? É. O estilo que a gente dança tá no nosso sangue, já vem de antes. É. Então eles realmente vieram aqui e pegaram os dançarinos daqui. Uma curiosidade bem legal que a gente tem do grupo Kaoma, eu acho muito legal essa história, por exemplo, de onde vem o nome Kaoma? Não faço ideia Não é? de onde E vem. o mundo inteiro conhece essa banda. Onde a gente viaja, a gente pergunta, conhece Chorando Se Foi? Todo mundo, em todo lugar. Não, a pessoa pode até não conhecer o Kaoma, mas o Chorando Se Foi, ela né? conhece. É. E o Kaoma é uma história bem legal, o nome, porque estava tendo uma reunião, os produtores... Juntou todo mundo, Juntou né? todo mundo. E aí, qual vai ser o nome do grupo? E juntou gente do Brasil, gente que tinha muitos músicos africanos, músicos da América Central também, juntaram todos, e a brasileira, e os produtores franceses. Imagina! Quantas línguas nessa sala. Então ficou muita gente falando, aquela muvuca, aí Luava, gente, calma, calma. Aí um produtor, né, fez, calma, peraí, gente, peraí, calma, calma, calma. Olha só. Então o Kaoma vem muito daí. Ele escreveu da forma que ele ouviu. Foi. Sim. Botou o K, O K, o A, o O e o M, A, e fez pronto. Então, escreveu num quadro assim e falou, o que, é que vocês acham? Eu adoro essa história, Muito legal. porque a gente soube recentemente dessa história. É louco esse processo de nascimento dos nomes, né? Assim, Lindo, é. o nome Genipapo também nasce de um processo a gente eu tava já um tempão atrás de um nome, eu falei, preciso de um nome. E aí eu vi um pé de Genipapo no caminho pra Caraíva, tava a trabalho, assim, tava lá trabalhando. É a cara da nossa região, né? Aí quando eu bati o olho, eu falei, putz, Genipapo é genial. Já veio o nome com a logomarca. Aí assim, já veio, É eu falei verdade. assim, pô, Genipapo. E esse trabalho visual é de um artista, que é o Felipe Grimaldi, que ele tem Ficou lindo. ele tem essa letra bem A brasileira. A gente que faz as nossas artes, os nossos produtos, então a gente é apaixonado. Por isso que a gente está aqui contando essa história Legal do Nocao, demais. porque a gente adora essas coisas, né? E é muito gostoso o nascimento desses nomes. Exato. O processo de criação, né? Exato. E o Kaoma faz parte. Sempre que a gente conta a história da lambada, a gente fala de Belém do Pará, a gente fala das culturas e a gente conta também do Kaoma que está ali. Também faz parte da nossa história, né? Não, tem gente que pensa, inclusive eu fiz uma frase uma vez no Twitter, tem gente que pensa que a lambada nasceu com o Kaoma e morreu com ela. Mas a lambada é de antes do Kaoma e não morreu porque o Kaoma acabou. O que acontece, que a gente até, uma vez eu te procurei para a gente conversar um pouco, o que acontece é que quando a lambada estoura aí no mundo inteiro, vem consequências. Né? Todo mundo conheceu, e aí? E nisso as pessoas usaram como queriam. Teve muita gente que usou para o bem e teve muita gente que usou, de fato, a nossa cultura. Como Hollywood, por exemplo, ao lançar aquele filme Lambada Dança Proibida. Né? Esse filme, ele é produzido por quem? Quem foi que Olha, idealizou o no momento, Dança Proibida? a gente até fez algumas pesquisas sobre isso, traz muito gatilho imagina. ao fazer essas pesquisas, porque realmente é difícil. E quando eu era criança, eu assisti esse filme e eu apaixonei. Não vou mentir, por quê? Eu criança, dançava desde 3 anos, então eu fiz, nossa... Representatividade, né? É a lambada ali, era meu sonho, não sei o Você é quê. criança, então... Então eu não tinha maldade do proibido, até porque sensual pra mim era coisa normal. Meu sonho era fazer 18 anos para colocar a calcinha fio dental, para fazer as coisas igual as meninas que eu via. Eu via aquela saia fio dental passando por mim, eu só ficava assim, um dia eu quero essa calcinha fio dental. É difícil dissociar o sensualizado sexualizado. Exato. Sem dúvida.
Então, essa parte, quando a lambada vai, assim, o mundo inteiro conhece, as consequências são pesadas, porque ficou rotulado até hoje que lambada é uma dança proibida, é uma dança vulgar, não é uma dança para família. Quando eu faço eventos aqui que eu vou pedir prêmios no comércio, aí Brindes, né? brindes que a gente faz, aí já vieram gente falar assim, ah, não, mas eu sou evangélico, não apoio a lambada, ou eu não vou apoiar a lambada por causa disso, ou por causa daquilo, muito por causa desses Do rótulos, estereótipo que já vem. do estereótipo. Então, o que que a lambada, o que que acontece com a lambada? Perde espaço na mídia, não perde espaço na cultura local, na cultura popular. Estamos aqui até hoje, mas a gente perdeu espaço na mídia, então ficou assim, aquela sombra de a lambada morreu, a lambada acabou, ou é algo antigo. Isso. E o filme, ele aproveitou dessa ascensão meteórica que a lambada teve, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Tanto, não vamos falar da lambada, vamos falar do Kaoma. O que levou a lambada a ter essa popularidade no mundo todo foi o Kaoma com Chorando Se Foi, que levou, que mostrou, que teve acesso às televisões, que fez uma apresentação. A primeira apresentação deles foi no Festival de Música de Paris, que tinha 1 milhão de pessoas assistindo. Então, foi algo muito significante na época e a televisão estava ganhando muita força no final dos anos 80. Então, foi televisionado, então ganhou o mundo todo. Só que na mesma forma que teve essa sessão, teve pessoas que quiseram tirar proveito disso. E um dos proveitos que tiraram foi o filme. Porque o filme já vem com a nomenclatura que já não ajuda. Né? Lambada, dança proibida. A história não tem pé nem cabeça. Não sei se você já assistiu o filme, se teve curiosidade. Eu vi quando era novo, assim. Não Aconselho por curiosidade. Porque, acho que tem no YouTube. Não porque por gosto mesmo... Tem vários vídeos, inclusive, falando que é um dos piores filmes que já existiu. Está na lista dos 10 piores filmes que já fizeram. Tá na lista. Então, foi muito triste esse período de se aproveitarem da lambada, assim como se aproveitaram de muitos dançarinos que saíram daqui de Porto Seguro para fora do Brasil sem informação, sem muita escolaridade para saber. Não sabia nem falar português direito por causa da falta de escolaridade. Chegaram falando em outra língua, então muitos passaram necessidade. Muitos foram explorados. Sim. Entendeu? Então, e lógico que também muitos se deram muito bem. Pessoas conseguiram fazer carreira. Mas não necessariamente todos tiraram o proveito que mereciam de tanto que a lambada foi explorada também, né? Eu conversei com o João Lambadeiro aqui do Arraial da Ajuda e ele estava contando isso. Ele falou que ele sempre se precaveu e fazia contratos e tudo mais, e aí traduzia para a língua do país que ele estava indo para poder se resguardar, justamente porque tinha mesmo esse clima de exploração, né? Sim. E com relação a essa questão da sexualização, acho que é importante falar, né? Existem tantas danças que são sensuais, então o funk tá aí, o tango argentino, tem tantas outras que você tem a sensualidade como um elemento integrante daquela... Só que aí quando a gente vem para a lambada, tem esse aspecto de ser algo periférico, né? De ser muito ligado à cultura africana, preta, indígena, e aí, então assim, qual a carga também de preconceito que vem junto com esse tratamento da lambada, né? Porque a lambada é quem sofre esse impacto de dança proibida e tal, e quando você vai ver, se for pensar sensualidade por sensualidade, existem inúmeras manifestações aí. Com certeza. E hoje, inclusive, na era do digital, o que não falta aí é dança até no TikTok, né? Sensualizando o tempo inteiro, e assim... Qual o sentido, né? Eu acho que esse é o que a gente deveria até refletir sobre isso, né? É uma dança. Exato. E essa dança, ela não é só sensual, ela tem 1 milhão de coisas, né? Uma carga cultural enorme, uma manifestação super bonita. Possibilidade de criatividade absurda. Eu dou aula de lambada desde 2015. Quando eu dançar lambada é uma história da minha vida, né? Aos 3 anos, então fui aprendendo. Ensinar foi outro processo. Saber dançar é diferente de saber ensinar a dançar. E no início, inclusive, a gente já estava namorando, ele viu um pouco o meu desespero. Eu fiz, o que eu vou ensinar na próxima aula? Aí chegava outra aula, eu já tinha, né? Fiz, o que eu vou ensinar na próxima? Quando eu vi, eu passei 3 anos praticamente sem repetir aula. Aí eu entendi, é infinito.
Então, assim, é uma dança tão linda, matemática, dá para estudar, dá para estudar física, dá para estudar tudo ali dentro, sabe? O nosso as possibilidades que a lambada traz, eu digo fisicamente, é surreal, é coisa mais linda, né? Além dos fatores psicológicos, né? Aí, Sem dúvida. Porque ajuda muito na autoestima. Nossos alunos deixam sempre claro que não é só os movimentos, não é só o passo, não é só o que é visto. É a forma como a pessoa se porta dançando porque aquilo. aquilo traz, né? Exatamente. A gente deixa claro que a gente está ali mostrando uma movimentação com uma música específica, mas que a pessoa vai mostrar quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer fazer. E como a gente estava falando sobre essas coisas que cercam, diariamente eu recebo mensagens, principalmente de mulheres, falando que era o sonho delas dançar lambada. Mas elas não dançavam porque era sensual demais e os maridos poderiam brigar, Uhum. poderiam não gostar, mas que eram o sonho delas, justamente pela lambada ser sensual. Aquele momento de se sentir sensual era tão importante que aquilo passava a ser um sonho, Sim. só que reprimido por causa de estereótipos, por causa de tudo, né, ao redor dela, e que de fato prejudica muito. A gente deixa de receber alunos por causa disso, a gente deixa de fazer shows por causa disso. Existem hotéis em Porto Seguro que a gente entra em contato e a resposta é: não vamos colocar lambada porque a lambada é vulgar, a lambada é sensual. Quando respondem, né? Quando respondem, Quando é verdade. respondem. Porque às vezes a pessoa não dá E aí, nem a às vezes, oportunidade colocam de um sertanejo, alguma coisa que não é daqui, né? Então, o turista vem... Nada contra o sertanejo, mas assim, se a pessoa vem para Porto Seguro, ela deveria conhecer, né, a nossa Exato. O cultura estigma aqui. ficou. O estigma ficou pesado. Ficou estigmatizado pesado. por causa de toda essa sexualização que fizeram da lambada, justamente num período que era chega a ser meio hipocrisia, né? Os anos 80 e 90 ter reclamar de algo por apelo As sexual. câmeras, quando vinham aqui filmar a gente dançando, era Era só embaixo do da chão, saia. eu sei disso. Todos Né? os vídeos são Era, assim, era assim. Então, ficou esse estigma da sexualização da lambada que reflete, tipo, 30 anos depois que eu nasci, que nós passamos desse período, por que reflete? Porque a lambada ainda sofre esse tipo de preconceito, sendo que muitas outras danças não, como você mesmo falou. Por que a lambada ficou estigmatizada? Entendeu? A Anitta acabou de ganhar o Que maior lindo. prêmio com funk. Então, Que lindo, assim, com né, o maior funk. prêmio da música do mundo, né? É. E é isso. Acho que a gente tem que... Se você não gosta, não dance. Mas também não queira prejudicar quem A quer dança dançar. dos outros. Né? Mas, assim, eu acho a lambada riquíssima e acompanhei a lambada desde criança, assim, sempre... Todo dia tinha no Parracha, Eu era dancei lá certo. criança. Lá sempre tinha um palco menor, tinha um palco grande, a gente tinha os shows e tinha um palco menor na frente que era para as danças. E tinha toda tarde, era certo, toda tarde tinha. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa disputa entre a lambada e o zouk, né? Que hoje em dia a gente ouve falar que a lambada morreu, mas o zouk não, né? Então, assim... Eu vejo essa pessoa sofrendo, viu? Imagina. Vejo. Ela fica Hoje com o um pouco celular. menos. Quando começamos a trabalhar efetivamente Pesquisar sobre isso. e estudar mais sobre isso, a gente vai ficando assustado da forma que a lambada é tratada. Foi bem perto ali de uma depressão, fiquei um tempo paralisada de trabalho porque eu preciso estudar. As pessoas me perguntavam, né? Qual a diferença de lambada e zouk? Por exemplo, eu dancei na minha infância até meus 13 anos, muito ali dentro da lambada. Então, lambada para mim, lambada. O zouk entra na minha vida ainda criança. Lembra que a gente estava falando que os caminhoneiros chegavam com fitas de lambada? Uhum. Também chegavam com fitas com músicas de zouk, que era o que pegava lá nas antenas, as músicas de zouk. Então Um ritmo muito definido. que também já tem a sua dança. Zouk existe uma dança e existe um ritmo musical. Toda uma cultura de outro país. Já tá lá, bonito, a gente se inspira neles, né? Uhum. Então, quando chega em Porto Seguro a lambada do Pará, também chega o zouk, que também na época ficou conhecido no Brasil como lambada francesa. Isso, o zouk que é da Martinica, de Guadalupe. Ficou no Brasil conhecido, sim, Isso. como lambada francesa.
Mas tá. Exato. Quando tinha meus 6 anos, inclusive o tio dele me ensinou a dançar Zouk. 1, 2, 1, 2. Mari, isso é Zouk. Que legal. Vamos dançar lambada? Em Zouk, vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É a nossa lambada, ok. Então, quando eu pego ali meus 15 anos, vou ter filho, vou ter minha vida, tá? Me afasto um pouco ali da lambada, diretamente em Porto Seguro, trabalhando. Não parei de dançar, que eu continuava dançando minhas coisas. Quando eu volto, alguns anos depois, a participar do movimento de lambada, as pessoas já estavam chamando, umas pessoas chamavam de Zouk, umas pessoas chamavam de Lamba Zouk. Aí eu fiquei, vamos embora, né? Vamos estudar aqui E o que você é continuando isso. dançando lambada, né? Eu continuei dançando o que eu aprendi lá na minha infância. Então, quando eu fui pesquisar, nesse meio tempo, quando a lambada deixou de produzir músicas de Zouk, a gente De passou... lambada. Obrigada. Quando a gente passou a dançar com mais músicas de Zouk, porque a gente não tinha a lambada, e a música Zouk se encaixa para dançar lambada perfeitamente, é uma dádiva. Dançar lambada ao som de Zouk é uma perfeição. A lambada é uma dança bem democrática que dá pra dançar com vários ritmos. Em funk é maravilhoso. A marcação da lambada é uma marcação meio universal. Exato. Se encaixa em vários... Eletrônico. Se encaixa em vários estilos diferentes. Isso. Então, quando a gente foi fazer as pesquisas, a gente... Zouk, a música que veio, lambada, a nossa dança, ok. Só que isso aqui em Porto Seguro, quando eu fui fazer mais pesquisa, como que estava isso em relação ao mundo, foi que a loucura veio. Inclusive, existe muita conversa até hoje, muitas conversas bem delicadas, porque as pessoas de fora começaram a continuar dançando lambada, só que aí começaram a rotular um monte de coisa, inclusive eu vi que a lambada de Porto Seguro era suja, a forma da gente dançar, como se a gente não dançasse... Um padrão europeu, né? De linhas retas e definidas. Exato. Então, por ser o nosso estilo... A colonização até hoje, né? O sofrimento. Então, passaram a falar que a lambada de Porto Seguro é suja, ou que a lambada já é antigo, enfim. Isso, naquele período, nos anos 90, quando teve a queda do Kaoma em relação à música, que a lambada foi perdendo essa força musical, porque quando estourou também todo mundo cantava lambada. Aí teve Beto Barbosa gravou seus discos, Sidney Magal também gravou seus discos, como cada cantor, mesmo de outros estilos, gravava um pouco de lambada, só que foi perdendo força por causa da falta de aparecer na mídia. Porque o Kaoma, aqueles rótulos que foram deixando também, aquilo tudo vai, né, deixando a lambada ali de lado. Isso, e devido ao Kaoma ter essa diminuição por causa de uma má administração, que aí é outra história aqui, né? E ele teve essa queda através de outros problemas. Não tem nada a ver com a lambada, o fato do Kaoma terminar. O fato do Kaoma terminar foi devido a uma má administração da empresa Kaoma, que, né, uma banda daquela proporção vira sua empresa. Então, pela falta da música, as pessoas ficaram sem música e a gente vai dançar lambada com o quê? A gente não, né? No caso, que eu era uma criança. As pessoas nos anos 90 dançam-se a lambada ao som de quê? Do que tinha. E dançamos. Até hoje, é o som de reggaeton, é o som do que tá na moda. Bachata. Sábado teve um baile, a gente dançou o som de sertanejo, foi maravilhoso, eu adorei. Então a gente dança. Entendi. A dança, a lambada é uma coisa. Inclusive, justamente por causa dessa carência, eu realizei um sonho de infância, que era lançar uma música de lambada nova. Nós temos essa banda, nós lançamos ano passado uma música autoral, clipe, tudo bonitinho, também para realizar um sonho, porque quando eu era pequena que eu vi meus amigos tudo indo para não sei para onde, eu também quero. Aí eu vou lutar por isso e casamos e lançamos essa banda. Foi a que você me mostrou. Exatamente. Ficou linda. Também por causa dessa carência, porque eu continuei trabalhando com lambada e poxa, queria tanto apresentar uma música nova, uma coreografia nova. Ai, precisa de uma banda de lambada, precisa ter uma banda de lambada, precisa ter uma música de lambada. Lançamos. Para isso, para a gente trazer informação, para a gente mostrar que está viva, para a gente conseguir levar mais informações sobre essa história do Zouk. Eu falei que estava mais calma, já esquentei, porque traz gatilhos, é difícil. Por exemplo, a gente vê aí o mundo inteiro chamando e criou-se, eu vou falar nas palavras deles, né? Eles criaram uma dança similar à lambada,
quando eu olho como lambadeira, eu vejo lambada, mas aí eles rotularam como zouk brasileiro, porque estava tendo problema por chamar só de zouk, porque já é uma dança que existe, Sim. né? Então teve alguns problemas eles enfim deixaram como zouk brasileiro e hoje estão levando aí. E isso traz uma confusão, uma confusão. Uma vez eu dando aula, um rapaz chegou, você é professora de zouk, né? Aí eu expliquei, não, eu sou professora de lambada. Dele, não, você é professora de zouk. Que Você loucura! quer falar o que eu sou, né? Que loucura! Ou teve gente de procurar a gente e falar, nossa, que dança maravilhosa, não sei o que lá, é zouk, né? A gente explicar, então, não, é lambada. Ah, então eu não quero não, porque meu professor falou que eu não posso aprender o lamba, ainda chama assim, o lamba, para não estragar o meu zouk. Eu fiz, meu Deus, que loucura! Então, assim, é muita falta de informação. Essa oportunidade aqui que a gente está tendo é justamente combater 30 anos de má informação, de estereótipos, de levar, de falar, gente, a lambada é muito mais do que vocês pensam, E sabe? olha a riqueza para Porto Seguro, né? Assim, Nossa, quantas cidades têm a possibilidade de dizer assim, nós criamos, nosso povo criou alguma nossa, coisa aqui. é Nossa cidade é conhecida nossa. como isso, né? A É, terra da lambada, né? exatamente. Assim, poderia ser explorado isso de diversas formas, turisticamente, culturalmente, Museu, museu. gente. Você vai para, eu estive em Salvador agora, fui no recém-aberto Museu do Carnaval de Salvador. Então, assim, eles pegaram um prédio que estava jogado lá, não estava funcionando, lá no Pelourinho, e transformaram no Museu de Ó, Salvador, que do lindo. Carnaval de Salvador. Então é lindo, você entra, tem as máscaras, tem as histórias todas, vários vídeos contando. Então é uma forma de você valorizar. E o quanto que Porto Seguro ganharia com o Museu da Lambada, que ficasse, poderia ser ali na Passarela, algum lugar desse, que contasse essa trajetória e que não fosse só Porto Seguro, porque a Real da Ajuda também, como vocês falaram, o Maroto foi convidado para ir para o mundo Com todo na época certeza. dele, todo mundo falando, não, Prado, tem uma galera linda em Prado que dança, é toda a nossa região aqui, ó. todo Tudo. mundo, Tem até mais. Quanto sim. mais eu vou pesquisando, quanto mais eu vou viajando, quanto mais a gente vai recebendo também informações no Instagram, tem gente que manda. A gente já recebeu coisa para o museu. De São Paulo, uma pessoa fez: olha, eu tenho um artigo aqui, tem umas coisas aqui, vou te mandar, a gente recebeu em casa. Então as pessoas estão também nos procurando para Vocês contar estão as montando esse histórias. acervo. Que É, Isso, legal. devagar, mas está indo. e aproveitando também que tem muita história de pessoas que ainda estão vivas, contando, dançando, trabalhando, Muita. porque é uma Sério? história recente. É. É. É uma história recente. Nós, hoje em dia, eu estou com 34 anos e trabalho com a lambada porque nasci naquela época, né? É. Eu falo que ela já é experiente na lambada, ela tem o mesmo tempo de dança que as pessoas que começaram naquela época, só que ela tinha 3 anos. É. E as pessoas hoje em dia têm 50. Mas 50 ainda estão em atividade, ainda estão Novo. dançando. O pai dele faz show normal. E pode contar essa história. A gente pode aproveitar a Exato. oportunidade para ainda contar essa história, né? Exato. E você fala assim, se você pegar o hip hop, por exemplo, também, a origem dele tá todo mundo vivo ainda. O África Bambata, que é o pai né, Uhum. da história toda lá, que começou todo esse movimento, tá vivo dando entrevista uma Uhum. atrás da outra aí. Então, e aí você pega, olha o que os Estados Unidos fazem com o hip hop, né? Para contar isso e mostrar, olha só e tal. A valorização. A valorização. Então tinha o estigma no começo e hoje em dia é o grande movimentador do mercado americano, da música. Então, por que Porto Seguro não valorizar a lambada, sendo que tem essa característica que é tão própria nossa, né? E criada por pessoas como seu pai, seu tio, sua mãe e essas outras pessoas todas que tiveram. Acho que esse é que é o grande desafio que Porto Seguro precisa ter mesmo, de valorizar o que é seu, né? E tudo bem a gente aceitar bem o que vem de fora, acho que isso é normal, faz parte da globalização. Mas que, pô, o turista vai passar 10 dias aqui, às vezes numa tarde ele vai lá, vai assistir uma apresentação, vai visitar um museu como esse, no hotel que ele tá vai ter uma apresentação, e ele vai poder ver uma coisa que é daqui, porque senão ele pode viajar para qualquer lugar, porque qualquer lugar é igual. Exato. Né? Tem piscina do mesmo Tem piscina jeito, do mesmo tem jeito, bebida tem do praia mesmo legal, jeito. e assim, O sinceramente... Brasil tem um litoral imenso, né? Não é Pois só é. Porto Seguro. Por que as pessoas vêm para Porto Seguro? Pois é. Por que as pessoas escolhem da Bahia toda vir para Porto Seguro? Porque tem um contexto histórico. E, Porto Seguro tem uma fama. inclusive é isso que dá força, porque não é fácil ser artista, viver da arte, da lambada, conhecer tudo que a gente está falando, não é fácil. O que dá força para a gente? É exatamente aí.
Quando a gente se apresenta, é uma mágica que acontece tão linda, as pessoas se encantam na hora. Primeiro que todo mundo lembra. Quem tem ali 20 e poucos anos ainda lembra, quem tem 30, 40 lembra. A gente, Lembro. todos os shows até hoje, desde que eu tenho 3 anos, a gente sempre pergunta: quem aí conhece a lambada? Causa um alvoroço. Aí tem gente que vem conta pra gente: olha, conheci meu marido na escada do Boca da Barra, tá ali, ó, não sei quem, né? Eu venho pra Porto Ou Seguro, é a 17. 15ª vez que eu venho a Porto Seguro e finalmente encontrei lambada, porque Então, eu acho que está faltando tanto a parte de governo como os empresários no todo de Porto Seguro passar a ouvir melhor seus clientes. É. Porque o que eles falam para a gente que está ali dançando é: nossa, eu vim aqui para isso, que maravilha. Teve uma menina que deixou um comentário assim: nossa, vocês mudaram a nossa estadia aqui. Olha E olha aí. que ela estava num resort maravilhoso, mas não foi sobre isso que ela falou, né? Foi sobre a A vivência, a experiência. experiência. A gente, no nosso show, a gente dança, a gente coloca as pessoas para a dançarem. gente foca num show humanizado. O nosso show é As bem pessoas participam, direto. dançam, né? Exato. Exato. Criança, todo mundo. Como é vem. que chama? É importante fazer o merchan aqui da banda de vocês e da música. Olha, o nosso show se chama Dançando Lambada. Ah, Porque, né? legal. É do Beto Barbosa, não é? Aquela Dançando Dançando Lambada? Dançando Lambada é do É Calma do também. Calma Ah, é do Calma também, É, né? Calma. É que é uma Ah, frase tão forte pra gente, né? Dançando lambada. E a gente tenta botar lambada em tudo que a gente pode, porque as pessoas, quando vem a palavra, já sabe, já traz aquela memória afetiva, né? e é Já legal o tem. gerúndio, porque dançando quer dizer que ainda está existindo, né? A É, lambada tá aí, perfeito, né? Acho que esse gerúndio é exatamente. bom também, né? O Exa- E se dançando repete, lambada, e se né? repete, dançando lambada aí, Perfeitamente. dançando. Que, inclusive, durante a pandemia, que não foi nem um pouco fácil para a gente, artista, ainda mais com algo que a gente trabalha ali no tato, né? É. A gente, de cara, cancelou as aulas e fomos entender o que estava acontecendo, né? Inclusive, raspei minha cabeça no primeiro dia de pandemia, fiz, deixa eu aproveitar. Eu sei que vai ficar um tempo parado aí, deixa eu dar um mergulho, raspei, fiquei quieta, observando. E nesse tempo aconteceu algumas situações de algumas pessoas da Lambada começarem a se reunir virtualmente. Começou a acontecer baile, começou a acontecer aula e a coisa foi tomando proporção linda, porque quando teve o baile que a gente fez a primeira aula, um monte de telinha ali, eu fiz, olha, a mágica acontece aqui também. A mesma coisa que eu sinto no show, a mesma coisa que eu senti na aula, eu senti pela televisão. Suave, cada um lugar no país, tinha gente do Japão, Estados Unidos, Canadá, onde você imaginar, tinha gente dançando lambada virtualmente. A gente começou a dar aula, e aí durante a pandemia montei o meu curso, porque as pessoas vinham muito para mim e falavam assim: Mari, turista, eu lido muito com turista, né, a vida inteira. Ai, Mari, a gente quer aprender, mas está longe. Então a pandemia trouxe algo para a gente que a gente aprendeu, né? Que é usar as nossas ferramentas para unir a arte. Então eu fiz, vamos embora. Preparei o meu curso que está vindo semana que vem já e o nome do site é Dançando Lambada. Olha que maravilha. Com Maria Mariana, ela vai estar. Primeira mão, hein? verdade. Olha, fiquem Primeira ligados, mão. primeira mão. É Porque o verdade, curso a primeira acabou mão. de ser finalizado, então a gente pôde. Agora a gente está podendo Contar falar. sobre ele. Tá Foi legal. primeira mão mesmo. Primeira mão, Olha cara. só que maravilha. Porque É você o Genipapo aqui com Você toda... falou do Dançando Lambada, eu quis pegar porque quando a gente. E tem 1 ano e meio, 2 anos já nesse processo de Isso, curso, né? isso. É que vocês já estão dando aula online, né? Já dá aula online Já, pro desde mundo a todo, pandemia. né? Por causa da Por causa da pandemia. pandemia, isso cresceu. As pessoas, todo mundo teve que se adaptar, né? Como não tinha mais a condição na época de ter congressos aqui, ou a gente viajar, vice-versa, começamos a trabalhar com aula em inglês. A gente tem, eu corri bastante atrás do inglês também por causa disso, ele já falava, por causa da demanda. A lambada é conhecida no mundo inteiro. Você dá aula para quais países, por exemplo? Vocês dão aula para quais os países vocês atendem? Teve uma vez que reuniu lá na nossa casa, porque as pessoas também vêm aqui, né? O último congresso. O último congresso em 2019 para 2020. Tinha uma pessoa de cada continente. Olha Eu só, achei aquilo que assim incrível. máximo. Austrália,
Isso, Austrália, de Cuba. Europa. Online nós tivemos aluno do Japão, nós demos aula em Em inglês para um japonês. Olha só. Então foi algo bem Cuba, inusitado, mas isso é Cuba, Argentina, Suíça, Suíça, Estados nossa, Unidos, Estados Unidos, Canadá, Canadá. muitos Que lugares. legal. Justamente daí que veio, peraí, então deixa eu fazer um curso. Claro. Muitos professores também vieram me perguntar, e aí, Mari, tá vindo curso? E eu, então, tô pensando em como elaborar isso já correndo, já montando, Legal. porque a demanda chegou muito forte na gente, a gente falou, não, peraí, vamos. Não só na pandemia, porque logo, graças a Deus, a ciência, veio a vacina e tudo, a gente já começou a dançar mais um pouco, mas a parte online continua. As pessoas viram a Não, possibilidade de conseguir aprender à distância, né? Porque as pessoas Claro. Porque o ensino à distância só tinham ganhou acesso a gente força. uma vez no ano, quando vinha aqui no congresso, agora tem acesso quando quiser. Inclusive, a gente já deu aula online sentados. Isso aqui. Teve gente que nos procurou porque queria entender a história, porque Olha queriam só. entender a diferença de zouk e de lambada, o que estava acontecendo, porque ela recebeu outra informação lá. Então a gente juntou tudo e fez, vamos montar esse curso. Até para construir uma linguagem corporal também diferente. Quando a gente explica a origem dos movimentos, que é baseado nos movimentos da capoeira, que é um movimentos mais livres, Indígena. e as pessoas se veem refletidas naquilo. É a questão da representatividade que a gente estava falando. Sim. As pessoas conseguem enxergar e ver a possibilidade de reproduzir. O curso, ele é justamente para as pessoas que querem aprender a dançar lambada, mesmo que seja do zero, de nenhuma referência, porque a gente conseguiu justamente. Isso que eu ia falar agora. Também aconteceu um caso de um rapaz de Rio Grande do Sul, começou a fazer aula lá, online, e ele não dançava nada. A gente fez, vambora. E a gente foi trabalhando e aprendendo a ensinar online, né? Tipo, pega esse pé, não, essa perna não, a outra. As dinâmicas mudam. Vira! Né? A gente estudava. Deve ser um desafio. Foi uma loucura, hein? E o rapaz aprendeu. Tanto que veio morar aqui em Arraial da Ajuda, acredita? É mesmo? Quem é? Como é que ele chama? O nome dele é Zé Schneider. Não, é Zé. Isso. Que legal. Casou com uma colega nossa, que também dança. Tá aqui dançando lambada. E agora fazem aula fisicamente. Isso. Ele é coach, ele trabalha remoto também. Ele também dá aula, faz cursos também. Então ele tem essa possibilidade de... que coisa boa. Escolher onde querem morar para poder trabalhar remotamente. E tem muito isso aqui em Porto, viu? Eu digo Porto, Arraial, Trancoso, tudo. Somos todo. Um só. Aqui tem muito disso, de pessoas que vieram por causa da cultura. Não só da lambada, mas um todo. Vieram por causa do nosso estilo de vida, por causa da nossa cultura. Muita gente. E por causa da nossa cidade maravilhosa também. É isso, né? Às vezes, aí como a gente tá falando da lambada, né? Tão pouco valorizada por quem é daqui, tem gente lá no Japão valorizando, tem gente no Canadá, na Austrália. As pessoas se programam o ano todo para poder vir aqui num congresso aqui que acontece. Então, eu fiz esse curso, um dos meus pedidos foi um preço acessível, porque eu quero pegar todo mundo, vamos embora, gente, então o preço vai ser muito bom. E tem uma outra vantagem, pode dançar sozinho, eu também dou dicas em como você dançar com os objetos que você tem em casa. Olha só. Então, o curso vem para... Bora, gente, vamos dançar. Ressignificar o sentido de lambada, tirar aquelas coisas, mostrar que dá para dançar com a colega que estiver em casa sozinha, com uma canga. E mulheres que queiram aprender a conduzir, homens que queiram aprender a ser conduzidos, não ficar aquele estereótipo de homem e mulher. Homem e mulher na dança. Eu faço a mulher, não. Condutores e conduzidos. Legal. Que aí todo mundo tem essa possibilidade de aprender livre, né? Quando eu comecei a dar aula, inclusive, algumas pessoas ficavam para mim assim, mas você é mulher e está conduzindo igual mulher. E eu ficava, meu Deus, eu sou mulher e tá tudo bem, sabe? Ainda bem, nós lambadeiras aqui, a gente tá sempre uma apoiando a outra, tá sempre se ajudando. Quando tem alguma situação de machismo, a gente se une, porque falam tudo vocês imaginaram de horrível, ou é da nossa roupa, que a gente pode ou não pode. Ou é do cabelo. O cabelo, você acredita? Quando eu raspei, o pessoal começou a me chamar de louca. Ou perguntando se eu estava com algum problema, sendo que eu quis raspar. E um dos motivos que eu quis raspar também, eu li num artigo
não lembro onde mais, inclusive quero muito achar, um comentário de mulheres negras falando que elas não dançavam tanto nos bailes porque as pessoas não chamavam por causa do balanço do cabelo. Olha só. Então aquilo, sabe, me deixou muito triste. Aí quando eu fui fazer a pesquisa sobre mulheres raspar o cabelo, eu fui buscando amor, encontrei muita dor, vou raspar, que eu preciso entender como é dançar com o meu corpo, como é sentir o cabelo e eu dançava Para fazer a normal. boneca deve ser totalmente diferente, né? Aquele E, passo e que detalhe, normal, eu fazia, eu Até para passei ver que zero, até para ver que você não tem dependência do seu nenhuma. cabelo. O Cabelo é cabelo faz parte de consequência. você. porque o cabelo sempre foi é sempre muito marcado, assim, É. pelo menos na minha memória da infância da lambada, é sempre, né, sempre É. aquela coisa do cabelo. A mulher, a lambadeira, ela sofre desde sempre. Por exemplo, na época do Kaoma, teve várias mulheres daqui de Porto Seguro maravilhosas que fizeram a história. Se hoje a gente está aqui é porque elas contribuíram e elas não foram chamadas por já ter alguma idade, ou por serem gordas, ou por causa do cabelo X, Qualquer ou por coisinha fora do qualquer padrão, ainda coisa. mais naquela época nos anos 80 que o padrão de modelos, De beleza de era... beleza foi de modelos, aquelas modelos Das magérrimas. Barbies, Então foi muito complicado. Então esse curso, um curso, as nossas páginas, a nossa missão, a nossa onda mesmo, é estar levando para as pessoas, olha, é muito bom dançar, é libertador, a gente atende muito psicólogo. Eu recebi uma psicóloga durante a pandemia, ela foi passando para outras. Eu sei que hoje eu trabalho com várias psicólogas e é maravilhoso, porque eu aprendo muito com elas. E elas falam o quanto que aquilo foi libertador na vida delas, o quanto que aquilo empodera, inclusive me empoderou a aprender com elas, Sim. porque, né, às vezes a gente tem dias que normal, por exemplo, tinha dias que eu não queria rebolar muito para não chamar atenção, tinha dias que eu queria evitar tal roupa ou fazer tal movimento para não chamar atenção. Então, ao dar aula para essas psicólogas e mulheres e tantas pessoas, eu fui aprendendo de que cada corpo balança de um jeito, de que cada um vai dançar num estilo, um vai dançar aqui mais juntinho, o outro vai dançar maior, o outro vai fazer uma outra coisa, e a beleza está aí, né? Então o curso também vem para isso, as nossas informações, a nossa música, inclusive a letra da nossa música fala sobre isso, de que tem gente que vai na lambada para assistir, não dança, e faz parte Claro. da nossa história, né? Então, é um movimento, um conjunto de coisas. O nosso show, a gente está aqui porque a gente sabe que vai chegar alguém que está lá. Às vezes não tem aquele, né, um propósito, um motivo de levantar, vai encontrar na arte esse motivo Com de certeza. balançar. E os nossos negócios, eles foram se baseando pela demanda. Sim. Foi surgindo demanda, a gente fala, olha, a gente poderia fazer uma coisa aí. A demanda da música veio porque ela fez. Não tem música de lambada. Eu já trabalhava com música antes, já cantava, mas nunca tinha feito nenhuma composição. Aí ela fez, eu tô precisando de uma lambada assim. Eu me permiti. Aí um dia veio a inspiração, veio um pedacinho da melodia, eu fui, consegui, fiz a letra, aí a gente se juntou e completamos a letra, mudamos a letra em alguns momentos, e surgiu a necessidade de fazer, peraí, eu sou músico, temos uma música, então foi o que a gente fez, vamos fazer uma banda, né? Vamos fazer uma banda de lambada. Que aí você estava falando na questão de como é interessante esse processo de criação, ali, nascimento. E surgiu, nesse processo de criação, surgiu a Banda Sol, que foi um processo bem bonito, não foi? Entre só nós dois, porque nós ficamos na pandemia, e casais que passaram pela pandemia... Saíram mais fortes lá na frente. Não é? Porque quem sobreviveram a esse processo. Né? Quem era frágil não aguentou a pressão. A gente aproveitou para trabalhar um monte. A gente às vezes olha um pro outro, a gente fala assim... A gente olha, a gente acorda, fica olhando pra cara do outro, dorme olhando pra cara do outro o dia todo, que a gente trabalha junto. E a reunião o dia inteiro. Então muitas vezes a gente fica o dia todo junto, o dia todo mesmo, olhando. Então essa companhia foi boa para poder a gente se conhecer mais, nosso relacionamento ficar mais sólido, e também surgiu vários outros negócios. Então nós temos várias vertentes. De coisa. Várias vertentes para dar conta de cada demanda dessa que surge. É uma agência de turismo que se chama Lambatur,
Olha só. que é um nicho, a gente quer trabalhar diretamente com a lambada, mas não, o forró faz parte da história da lambada, a capoeira faz parte da história da lambada. Então, quando a gente fala lambada, é porque é o nosso carro-chefe, Sim, mas a gente abrange todas as outras. E a gente quer um que legal. turismo diferente. A gente quer sobre o ponto de vista do morador, a gente que quer levar para comer, tomar um suco de genipapo. É. Inclusive, nosso baile a gente sempre colocava lá um Dançar suquinho um de... forrozinho local. Pra entender Exato. o né? contexto. É, Tem muito turista que me pergunta assim, Mari, mas como que... Beleza, a gente aprende a dançar lambada, mas e o estilo de Porto? E esse balanço? Aí eu falo assim, então, vem pra cá, vá lá no Chamois, vá nas barracas de praia, vai Aí dançar surgiu um a demanda. pagodão Aí surgiu a É. demanda da de ter agência. alguém aqui pra poder fazer esse suporte. Tem que Entendi. dançar um pagodão, tem que dançar um forró, tem que dançar um pouquinho de tudo, tem que conhecer, tem que viver isso aqui, tem que entender que a gente anda na cidade, do nada tem uma casa que tá tocando a lambada, do nada tem duas crianças ali dançando. Eu recebo vídeo de crianças dançando lambada, por causa de suas mães, por causa de não sei quem Sim. dentro da casa. Então eu falo assim, ó, vem pra cá, vem viver essa experiência aqui. Legal. Então a demanda chegou, a gente vai criando aos poucos ali, né? Você vê que, assim, o que não falta é possibilidade Ave com a lambada de pano de Maria. fundo, Porque a né? gente não tem suporte mesmo. É, Porque pois é. ideia, meu amigo. A ideia e demanda, né? Porque é isso, né? Tem, porque tem Exato. gente Exato. querendo consumir e o quanto que isso é um produto para Porto Seguro, né? Super vendável e que pode atrair um monte de gente, que Tem- pode fazer um negócio super bacana, né? E nós estamos num período do turismo muito interessante. Eu sou turismólogo, Aham. sou formado em turismo e hotelaria, né? Que eu Olha morava só, em Porto, legal. eu fiz, vou sair, vou estudar uma coisa que Agrega. seja útil aqui em Porto. É. Então, quando a gente pensa nessa demanda de turismo, o que está muito em moda hoje em dia? O turismo de experiência. É. Né? Porque o turismo em Porto Seguro é o carro-chefe da cidade, só que o turismo de experiência é algo que está sendo explorado agora. Com certeza. Um nicho mais específico. Então a gente pegou um nicho dentro de um nicho. O turismo de experiência está muito em alta, junto com essa possibilidade de fazer algo específico com a lambada, não necessariamente só lambada. Exato. Porque eu falo, eu comento muito com ela assim, eu sou músico, mas eu não ouço só lambada 24 horas por dia. Claro. Entendeu? É um Se eu ficar conjunto. ouvindo só lambada, eu acabo enjoando. Então eu acabo ouvindo outras coisas. Então quando a gente fala do projeto de lambada que com a experiência, a gente quer levar no forró, a gente quer levar a pessoa até o forró, a gente quer levar a pessoa até o som e falar, essas são as nossas influências. Legal. Isso é tão legal para Porto Seguro, né? Porque também é um formato de turismo muito mais sustentável do que esse modelão que é replicado, né? De traz o cara num pacote das grandes companhias 300 pessoas ao mesmo tempo. ao mesmo É. tempo que vão experimentar a mesma coisa, vão comer o mesmo peixe na mesma barraca e depois vão voltar e assim, o que elas vão carregar dessa experiência em Porto É. Seguro, né? Teve uma mulher mesmo que me procurou, ela disse que ouviu falar do meu nome num jantar na Suíça. Suíça. Ela é de Cuba, viu num jantar na Suíça, entrou em contato comigo e perguntou qual era o meu endereço, porque ela queria alugar um lugar do meu lado para poder fazer 40 aulas comigo. Caramba. Num período de 15 dias. No período de 15 dias. É, importante, né? É. Então, aquilo a gente foi abrindo os olhos. Olha, então se a gente tem um quarto para alugar dentro da nossa casa, A pessoa já a está pessoa ali já vem. inserida. Olha a demanda, Vinícius. Olha a demanda. Olha a demanda Então, Olha a aparecendo. demanda aparecendo. então só que Será que como tem é alguém querendo acompanhar o dia a dia de política? A gente pode criar um quartinho aqui para o cara ir para a Câmara de Vereadores. Não é? Não vai ser uma experiência, não vai ter demanda para isso não. Né? por causa disso, as pessoas já vêm querendo. Aí quer alugar perto da gente, eu quero estar perto da gente. Aí nasce também o meu congresso, que é um congresso para a lambada. Que a gente vive para ver o que muvuca mais em torno dela. Que é a Semana da Lambada. Que ainda é um projeto pequeno, mas que já tem gente de fora querendo vir. Legal. Inclusive, teve um baile sábado, eu fiquei impressionada. Um baile normal. A gente fez um show lá de dança. Tinha gente de São Paulo procurando passagem para vir. Então, já pensou se tem aqui um esquema, umas Com agências que certeza. flui isso? Tanto de gente que não viria, não precisava necessariamente esperar o verão. Claro. Ou ele seria um outro turismo, né, na cidade ali. Então, a Semana da Lambada vem para comemorar o Dia da Lambada, que é dia 22 de outubro,
que é uma data que nasceu lá em 1992, lá no Boca da Barra, fizeram a premiação, inclusive Duca tem esse Olha só. tem esse certificado e Ela várias tem uma outras. pasta, ela Ela tem tem uma uma pasta pasta. com todas as coisas que aconteceram Ela na tem a vida dela carteirinha dela de 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 lambadeira. 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 Olha só. Ela velho. tem um artigo num jornal, eu tirei até foto nesse dia, pedi a ela, que fala quando nasce a profissão lambadeiro. E eu recentemente li isso, foi uma emoção ler aquilo tão grande, porque é a minha profissão, né? E É. ver aquilo, eu fiz, nossa, que mágico, um jornal de 86, de muito antigo, sabe? Eu fiz, e ela guarda tudo, tudo. E ela, inclusive, guardou 5 saias dessa época e deu uma pra ela. Quase Olha infarto, né? só, que Quase infarto, tá legal. lá em casa, usei uma vez a saia, Que legal. também tá ali guardada para museu. Não, é Então, é demais. maravilhoso, né? Então nasce o Dia da Lambada aí. Fizeram essa homenagem aos lambadeiros em 2 datas, dia 22 de outubro de 1992 e 23 de outubro de 1994. Inclusive ficou ali o Dia da Lambada é dia 22 ou dia 23. O Dia do Lambadeiro é dia 22 ou dia 23. Só que no mundo hoje já existe uma gama assim, enorme de pessoas que comemoram a lambada no dia 22 de outubro. Então a gente continua falando do nosso dia 22 de outubro, até porque a lambada existe por causa dos Isso lambadeiros, né? ficou conhecido como o Dia Internacional da É Lambada, Dia né? Internacional da O dia Lambada. 22. Exato. Legal. Tanto que tem flash mob. A nossa música ano passado participou do flash Que mob. legal. A gente recebeu o vídeo do Vietnã. Olha Eu só. não lido com isso ainda direito. Dançando nossa música. Dançando Do Japão, o pessoal do vestido de Japão. Goku, Olha dançando, só. dançando nossa música. Que massa. Então, aí a gente fez assim ano passado. Na verdade, o primeiro foi online em 2020. A gente fez a Semana da Lambada, onde a gente contou as histórias, a gente fez bailes, Em aulas, casa. em casa, tudo em casa. Aí ano passado a gente já fez presencial. Como? A gente pegou os bailes que já existiam e a gente só rotulou. Vai ser Semana da Lambada pra gente comemorar 5 dias. Aí a gente conseguiu ônibus para levar Legal. nesses lugares, conseguimos prêmios. A gente conseguiu quase uns 50 prêmios, não foi? Foi. Lembrancinhas, a gente distribuiu. A meta era dar uma lembrancinha para cada E lambadeiro. tentando também explorar bem a região ali de Porto Seguro. É. Porque as pessoas ainda dissociam Arraial de Porto, de Caraíba e de Trancoso, né? É. Sendo que somos todos Porto Seguro Claro. no total. Então mas também a gente não quer esquecer. Então a gente fez um dia no Arraial da Ajuda. Um dia em Porto. Um dia em Coroa Vermelha. Ó, legal. Então Teve um dia em cada lugar para marcar mesmo Sim. a Semana da Lambada ser atípico dos outros congressos que já existem, né? E tudo gratuito, né? E foi tudo de graça para isso, para a gente levantar. Esse ano, a mesma coisa. Vamos fazer por nós mesmos, buscando ajuda. Estamos aqui, inclusive, também para isso. Muito bem. Estamos sempre buscando apoio, porque sozinhos é difícil, Sim. né? Inclusive, hoje em dia, quem mantém o DJ da lambada... Num baile fixo, que a gente tem um Existe. baile fixo que é todo domingo, numa barraca de praia lá de Porto Seguro. Quem mantém são os lambadeiros. A gente paga mensal. O DJ. O DJ. Então a barraca fica com a consumação, libera o espaço, a gente vai E paga o DJ. paga o DJ. De tão zero apoio que a gente É. tem. Não, inacreditável, mas assim, Só rindo. é torcer para a gente e apoiar realmente, podem contar comigo total, assim, eu sou um apoiador, sem dúvida, eu acho que dá pra gente ter uma noção de onde pode chegar assistindo o que acontece hoje com a capoeira. Uhum. Aqui no Arraial, por exemplo, tem um encontro mundial, é inacreditável, assim, vem gente do mundo Eu vi os vídeos, todo, foi lindo. lindo, fica lotado de capoeiristas na cidade inteira, e eles passam aqui 10, 15 dias, é super legal. Então, assim, por que não a lambada também ser a mesma coisa, né? Então, Exato. ter o mesmo engajamento e a capoeira passou pela mesma coisa, uma dificuldade enorme de conseguir apoio também, patrocínio. Acho que esse ano foi o primeiro que realmente a prefeitura Ali, mas- chegou junto e tal, e Era que deu um estigmatizado apoio. também, né? Também, Arte negra, a mesma coisa. Periférico, É. parece a mesma narrativa. né? Mas é uma narrativa brasileira sempre, né? Infelizmente. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês enxergam para o futuro? Qual o sonho de vocês? Né? O que vocês idealizam para a lambada de Porto Seguro, assim, para a lambada no geral? O que vocês acreditam? Qual é o ponto que vocês pretendem
alcançar, ou mirar, assim, né, para chegar. Que maravilha. Como a lambada já é conhecida em todo mundo, a gente já tem um público em todo o nosso planeta, a gente quer levar informação aonde tiver lambada, lógico. Mas como a gente consegue isso? Conquistando os espaços, né? Uma vez eu li que Respeito não se pede, se se exige. exige, né? Vai lá e conquista. Sem Eu dúvida. acredito que inicialmente na nossa região. A gente já pensou muito em ir embora, porque de fato aqui é difícil. Tem gente que fala assim, vocês estão aí por comodismo, inclusive, tem que sair porque, né, é difícil, mas a gente ainda quer lutar por aqui, porque a gente acredita que Porto Seguro crescendo com a lambada, automaticamente cresce no país, que automaticamente cresce em todo mundo, É, dando oportunidade de trabalho, né? Porque não existe só a gente batalhando pela lambada em Porto Seguro. Existem É. vários grupos de dança, existe várias pessoas aí batalhando, mesmo quem não ensina, tem gente batalhando, tem um casal aí que está batalhando bastante pela lambada. Então, assim, o sonho é a gente conseguir apoio aqui, inicialmente. Aqui é a nossa casa, aqui é a terra da lambada, aqui que está a nossa história. Nós temos lambadeiros em situações muito difíceis. Tem um lambadeiro em especial que ele vive hoje em situação de rua. Então, eu acho que começar pela casa seria muito. É um sonho. Seria não, é. E estamos batalhando. É um sonho primeiro a gente conquistar aqui. Falar, olha, gente, tem gente de Porto Seguro que não sabe que tem lambada. É. Tem Ou que não gente sabe que a daqui. lambada é daqui, ou que não consegue Nem nem... sonha. Não tem informação, né? Então, eu acho que a gente está precisando de espaço em mídia. Para justamente isso. Falar, gente, É. estamos aqui, viu? Que fica parecendo, quando a gente pede apoio, fica parecendo que a gente tá pedindo só patrocínio, dinheiro. É. Não, a gente tem Dá espaço empresas também, Espaços, com produtos específicos. Nós temos a Banda Sol, ela nasceu, e só que nós conversamos, então a Banda Sol, nós decidimos dar seguimento à minha carreira solo, Gabriel, como cantor de lambada, Uhum. que também não deixa de ser uma representação da Banda Sol. E nós queremos o quê? Ter a oportunidade de fazer shows. Sim. Nós temos a companhia de dança Maria Mariana, a Cia Maria Mariana, que é o nosso produto de fazer apresentações em resorts, em hotéis. Só Em que a gente eventos. a gente não tem necessariamente a limitação de fazer só em hotéis. Não. A gente dança a Qualquer lambada em lugar, qualquer lugar. Estamos agora qualquer evento. preparando Nós estamos preparando. Olha, primeira mão aqui primeira também. mão também. Ah, o negócio aqui tá ficando bom, hein? Vou exigir de todo convidado agora que se não trouxer nada em primeira mão, nem Por vai ser. favor. O sarrafo ficou alto. Mas é. Eu fui convidada recentemente com um outro grupo que eu estava dançando para fazer um show no Escuna. Aí ali o cérebro já. Eu fiz o Legal. quê? A demanda. Aí eu cheguei em casa, conversamos e já estamos montando um show de lambada para a Escuna. Isso Sensacional. diretamente, né? Ser apresentado durante os passeios, que os Exato. passeios às Porque vezes muitas são vezes a pessoa fica longos, sentada ali sem fazer nada. esperando chegar até um local, então às É. vezes demora esse percurso, a gente quer fazer esse reparei- entretenimento no caminho. Eu reparei que as crianças ficavam ficavam imperativas e não tinha muito o que fazer. A gente trabalha justamente com entretenimento. As crianças amam dançar com a gente tem muito cuidado no que letra vai colocar, que Claro. movimento a gente vai usar, porque a gente trabalha com todas as idades. O curso é para todas as idades, a nossa aula é para todas as idades, nosso show, tudo. Porque, de fato, é assim, a gente dança com nosso filho, a gente dança com gente mais velha, então a gente tem esse cuidado. Claro. Então a gente está montando um show maravilhoso para a Escuna. Então o que a gente precisa? Desses Esse contatos, de desse apresentação. espaço. espaços para apresentações, porque as pessoas nem ouvem falar. A gente vai fazer agora um casamento Legal. com lambada, então as coisas estão indo. São muitos anos plantando sementinhas, então a hora vai colhendo, né? Não, sem dúvida, já estão Então, colhendo, né? o sonho é esse, é levar informação, porque toda que a gente apresenta a lambada para alguém, ou reapresenta, né, que eu falo que a gente está reativando os lambadeiros por aí. Todo mundo fala, nossa, Mari, isso é maravilhoso, você ensina a gente a se libertar através do movimento de chakras, que eu estou aprendendo os negócios aí dos chakras. Quando a gente faz o movimento de boneca, gente, arrepiei. É ancestral mesmo, conta uma história, é libertador, relaxa, fisicamente é gostoso, faz bem para a saúde. Outra coisa, a lambada ficou muito estereotipada como
brusca. Inclusive chamavam a gente de frenéticos como algo ruim, sendo que somos frenéticos, mas isso é bom, né? Sim. Nossa cultura. Então, assim, a gente está aqui para isso. Eu acho que o nosso sonho, a nossa missão é isso, é trazer informações, é conquistar espaços, porque os empresários de Porto Seguro abrindo essa gama de, pô, peraí, vamos colocar a cultura para os nossos clientes. Não vem só a gente. Sem dúvida. Vem o não. grupo Magia da Cor, vem o grupo da CNM Ritmos, vem tantas outras, tantas e tantas outras. Eu tenho certeza que brevemente vem outras bandas de lambada e que venham. Eu mesma já quero lançar uma outra, só de mulheres. Legal. Mais uma coisa aqui, meu Deus, estou me abrindo. Ó. Ah, o negócio aqui tá... Porque abre espaços, abriu uma porta, né? Entra bastante gente, aí ali já vai, traz uma economia para a cidade. Porque aí, se eu me alimento da lambada, meus filhos também. Então, assim vai indo, né? De Sim. geração em geração. Então, acho que esse é o sonho. A gente só quer espaço. A gente Só. só quer ter o nosso trabalho reconhecido, porque a gente se esforça. A gente se esforça bastante e tem um trabalho reconhecido. Tem. Só que o que falta é essa oportunidade aqui da gente daqui de Porto Seguro ser valorizado pelas pessoas de Porto Seguro, que elas vejam a lambada não só como algo que fez parte da história de Porto Seguro, mas sim como algo que faz parte de Porto Exato. Seguro, no sentido que vai trazer retorno até para esses dúvida. Pra investidores. todos Porque eles os pensam que setores. às vezes, a impressão que eu tenho, quando eu entro em contato e falo, olha, tem um grupo de lambada, eu queria saber se a gente pode fazer uma apresentação de graça e só para fazer uma demonstração, as pessoas, não. É como se eles não quisessem dar a condição, é como se não quisesse dar a oportunidade por, tipo assim, por pena, sabe? Pô, não vou deixar, mas sendo que quando a gente faz esse show e as pessoas vêm, É surreal. é surreal. É surreal. E eu não digo isso só porque eu vivo da lambada. Não, porque eu comecei a dançar lambada há 6 anos atrás. Apesar de toda essa história da lambada, Uhum. casa de ferreiro espeto de pau, né? Não dançar lambada, danço forró há Aham. muito tempo. Inclusive, aprendi aqui na Real da Ajuda. Pegava, tinha meus 12, 13 anos, pegava a balsa e ia até Ia lá. forró do shopping ali, né? Ia pro forró do shopping, ficava olhando, sentadinho olhando, até começar a dançar. Só que depois de muitos anos, conheci essa moça, professora, que aí com ela eu consegui aprender. Então ela me ensinou e me ensinou a ensinar. E isso deve ter feito uma reconexão com sua casa, né? Com sua família gigantesca, Uma né? história, né? Muito. Porque isso te reconectou. total. Exato. E aí a gente consegue, com esse apoio dos governantes, vendo um retorno, a gente consegue trabalhar. A gente só quer trabalhar. É. A gente Nosso quer sonho é trabalhar. poder trabalhar. A gente Não, só quer trabalhar. sem necessariamente ter que ir embora. Claro, porque Porque- também fora vocês iam ser só professores de dança, né? Aqui vocês estão também fazendo um processo de mudança da cidade, colaborando com um processo que eu acho que Faz deve parte. preencher muito mais, É. né? Por exemplo, eu tenho um sonho de dar aula para criança de graça. Na hora que eu ia começar, a pandemia estourou. Tipo assim, eu já tinha anunciado, né? Já. Já tinha anunciado. A pandemia veio, depois disso eu estou estudando ainda como voltar. Mas para dar aula de graça, eu preciso estar com o meu aluguel pago, né? Eu preciso Claro. estar com minhas contas em dias. Então é muito difícil. Por exemplo, a gente tem vontade de levar a lambada para Trancoso, para lugares mais distantes. E às vezes a gente simplesmente não tem como ir. Aí a gente acaba ficando dentro de uma bolha que é difícil sair. Inclusive, a gente já ouviu coisas absurdas, tipo, tem gente que já falou assim, mas quem não tem R$100 para pegar um ônibus e ir até Trancoso? E a gente, É. sabe? A gente já ouviu assim, é culpa dos lambadeiros que a lambada tá assim. Sendo que a gente dança em pista com buraco, com cachorro vindo um buraco. Na rua. Na rua. A gente passou um período que não tinha esse baile aos domingos, a gente dançava ali na passarela. É. A gente se juntava, um No bocado Arraial de também gente, tá tendo ali calçadas. na entrada da Broadway ali, de vez em quando o Zé Lambadeiro bota ali uma E o piso lambada ali pra tocar. não é Eu não desfavorável, sei mas a como gente tá quer agora, dançar. mas o piso era torto, tinha umas É. vielas assim. Inclusive, eu treinei lá para um campeonato que eu fui. Quando eu cheguei no campeonato, eles iam fiz, Tô em casa, né? aqui tá, chega tá, Jogar em gramado chega europeu, né? A gente treinando na terra. na É. terra. A gente já ouviu assim, vocês vivem perigosamente
vocês artistas, sabe? Então, e de fato, é realmente viver um pouco perigosamente, mas a gente é muito centrado do que a gente quer, para onde a gente vai. Então a gente vai indo de passo em passo, mas o nosso sonho é realmente abranger toda a nossa região. Potencial tem de sobra, tem de sobra. Tem mesmo. Que massa, gente. Eu queria parabenizar vocês e já dar um recado para quem nos assiste, você empresário, você que mora em Porto Seguro, valorize a lambada, valorize a nossa cultura, é muito importante. Então, você que tem aí o seu negócio, você tá aí, ó, já vai ter o contato deles aqui na descrição. Já procura, entra em contato para eles fazerem uma apresentação. Vamos valorizar a lambada, vamos valorizar o que é nosso, porque eu acho que é dessa forma que Porto Seguro ganha. Você ganha como empresário, com certeza é um produto incrível para você entregar para os seus clientes, né, as pessoas que você atende e, sem dúvida alguma, colabora com as pessoas de Porto Seguro, que são daqui, que trabalham e que querem fazer disso seu meio de vida, né? Valorizar a cultura e fazer seu meio de vida. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, Gabriel e Maria Mariana. Obrigada. Agradecer por essa história riquíssima da lambada. Dizer que a gente vai falar de lambada outras vezes aqui, porque eu quero trazer o pessoal do Arraial aqui também. O Genipapo está de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Viu? Sempre que quiserem. E a gente está aqui justamente para isso. Eu acho que esse é o objetivo desse programa, desde quando a gente idealizou, é justamente da gente poder contar histórias de Porto Seguro, valorizar o que é nosso aqui e ter essa sensação que a gente está contribuindo. E eu sentia falta disso, né, de espaços para isso. Então, vocês veículos de mídia também, olha aí, ó, um espaço importante para a lambada também, fundamental. Então, é isso, minha gente. Eu queria agradecer a sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no YouTube. Nós também estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcasts, Spotify e Anchor. Nos sigam também e nos sigam nas redes sociais, @PauaPic Pizzaria, a nossa parceira. Nós somos o @Genipapo Studio, @PauaPic Pizzaria, a nossa parceira. E os nossos clientes têm um cupom aqui embaixo para poder ter desconto na compra da pizza. E os nossos convidados ganham pizza também na PauaPic Pizzaria, que é uma pizzaria aqui perto. Então vocês estão convidadíssimos aí a também comer uma pizza lá que é maravilhosa. Tá todo mundo convidado. É isso, minha gente. Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. E as redes sociais deles estão todas também aqui embaixo para vocês poderem entrar em contato. Beleza? É isso, minha gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau.